Também gostaria de começar aqui expondo a minha trajetória policial. Como o doutor Domingos, nós somos conterrâneos de concurso. Nós somos no mesmo concurso da carreira de investigador de polícia. Ingressamos aqui lá nos idos de 1976. Né? E na carreira de delegado, eu ingressei um pouco mais tarde, eu sou do concurso de 88. E esse ano aqui completamos 30 anos. Então logo eu ingressei na carreira, eu fui o primeiro colocado no meu concurso, e eu pude optar pelo direito de escolher a minha sede de exercício. E como eu sou oriundo lá da região de Presidente Prudente, e a minha ex-mulher também, agente de telecomunicações até então, já que é aposentada, eu tinha 3 filhos pequenos, e como investigador de polícia, eu não tinha visto eles crescendo, né? E como delegado, aí, o que a gente chama de operacional, só vivia na rua, eu estava preocupado que também, se eu ficasse por aqui, certamente ia enveredar pelo mesmo caminho e não viria crescê-los. E eu pedi para voltar para a terrinha. E eu fui para a região do Presidente Prudente. E acabei indo lá, uma cidadezinha de 4.700 e poucos habitantes. No início foi terrível, gente, mas a gente tem que habituar. Só que eu fiquei nessa cidade em menos de 1 ano e meio. Cheguei lá, na seccional de Adamantina. O seccional era muito amigo do então delegado-geral, Dr. Álvaro, e amicíssimo do Dr. Mitsuyuki Taniguchi, também um outro operacional, e já me levou, né, para Presidente Prudente. Esse seccional se tornou regional, antigas regionais, e me levou para chefiar o Garra. E aí eu voltei para as ruas de novo, e aí voltou tudo de novo. Então só para dizer como é que foi. Lá eu fiquei nessa região por 14 anos, cerca de 14 anos, 12 anos exclusivamente na cidade de Presidente Prudente, em várias unidades e especializadas. Lá só tinha DIG e DISE. Então eu ficava ou na DIG ou na DISE, ou na DIG ou na DISE. Só na DISE, por exemplo, 7 anos. Né? Além de, no início no plantão. Posteriormente acabei vindo para São Paulo, porque você vai galgando os cargos, né? E naquele tempo, diferentemente do que é hoje, a nossa carreira era uma pirâmide. Então você vai galgando os cargos, chega um momento que você bate lá em cima e fica difícil de ser promovido. E aqui na capital, o Grande São Paulo, era muito mais fácil. Foi onde eu optei por vir para cá. E acabei vindo para o DECAP, obviamente plantonista, né? E depois a gente acaba indo para outros departamentos. Então, depois passei pela academia por 2 oportunidades, pelo DIRD, antigo DIRD, hoje DECAD, né? 2 vezes. Depois fui para a Delegacia Geral, onde eu conheço um pouquinho do que é a Delegacia Geral, onde eu fui assessor direto do delegado geral entre os anos 2007 e 2009. Passei pelo DEIC. Aí eu fui para o DEINTER 6. Ali eu passei, assumi o cargo de seccional, na seccional de registro. Passei pelo DIPOL. No DIPOL eu passei em 3 oportunidades.
uma delas como assistente na DICOM, em outra como divisionário da DTI, e finalmente fui guindado nesse mesmo departamento como diretor. E atualmente eu estou no DAP, na divisão de transportes, cargo onde eu estou há 3 anos. E na Associação dos Delegados de Polícia, também tive a oportunidade de exercer cargo de diretor de subsede, quando eu estava em Presidente Prudente, né? Eu fui diretor de subsede lá pelo tempo que o presidente era o Dudu. Eu parabenizo exatamente aqui a iniciativa das 2 entidades de classe, porque isso é de relevância fundamental para que a instituição tenha um fortalecimento e que se tenha uma polícia autônoma, uma polícia de Estado, não uma polícia de governo, como a gente tem atualmente. O governante tem a ingerência com a escolha do nosso chefe maior. Então isso eu acho que é de uma relevância fundamental. Sem ter essas ingerências em qualquer esfera que seja. Mesmo que isso não seja oficial, mas a gente tem que dar esse passo, gente. Esse é o passo inicial para a nossa classe. Daí, parabenizar exatamente essa iniciativa da associação e do sindicato. E para aqueles que não conhecem o meu trabalho, eu cito, por exemplo, quando em minha passagem como diretor do DIPOL, o Dr. Domingos foi diretor lá, né? E ele conseguiu implantar lá o data center que ele falou. Quando eu passei por lá, eu consegui implantar lá dentro do data center, implantado pelo senhor, o sistema IFES. E que nós, os mais antigos aqui, desde quando tempo o senhor ouvia falar do sistema IFES, doutor Domingos? Não é? A gente só ouvia falar, mas nós nunca tivemos. Mas na minha gestão, com a ajuda lá de outros colegas e funcionários e da alta administração, nós adquirimos, implantamos e pusemos para funcionar. Custou 80 milhões de reais, mas nós compramos e colocamos para funcionar. É claro que precisa o quê? Alimentar banco de dados. Quando eu estava lá, já estava no cronograma. Uma pena que não se deu continuidade. RG escolar, convênio com a Secretaria da Educação. Por quê? Porque a criancinha de hoje poderá ser marginal amanhã, mas eu já teria ele no banco de dados. Recadastrar todo o sistema prisional. Mas qual era
o mote que eu ia fazer. De que ele saindo de lá para ter um emprego. Só que por trás disso, eu queria o quê? A impressão digital dele no meu banco de dados. Uma pena que isso não deu continuidade. Né? Ainda como diretor, fizemos um pregão eletrônico internacional para implantação da radiodigitalização de comunicação. Começamos por Campinas, doutor Miranda. Inter 2. O sistema de comunicação encriptado. Estava orçado em 34 milhões de reais. Olha quanto eu economizei para o Estado. Embora o Estado não reconheça o que a gente economiza em pregões, né? Quando eu saí de lá, já estava no cronograma. Próximo, The Inter 4. A área do The Inter 4. Orçado em 38 milhões. Segunda, preparado na linha DECAP e DEMACRO, 80 milhões. Só que a gente sai e aí não se dá continuidade, o senhor sabe bem disso. Não é? É uma pena. E chegar ao cúmulo de a polícia não ter comunicação, vocês que estão aí na linha de frente, vocês sabem disso. E tem que ficar falando por celular, WhatsApp. Uma pena. Né? Bom, na academia de polícia, por exemplo, fiquei lá 6 meses agora. Saí do DIPOL, fui para a academia, acompanhei o nosso estimado Dr. Blazek. 6 meses fiquei ali. Fui para Secretaria de Cursos Complementares. Quando eu assumi lá, eu, pasmem, achei um absurdo, como vocês também devem ter achado a mesma coisa. Aqueles cursos específicos de aperfeiçoamento para promoção, o chamado CEA. Ia lá o policial, delegado não, investigador, escrivão, qualquer outra carreira, ia fazer a sua inscrição, que começava na segunda-feira às 8 horas da manhã. Aí tinha lá 80 vagas. O cara tinha que sair na sexta-feira, ia lá na academia e formava-se uma enorme fila, como se fosse fila de NPS. Vocês devem ter tido funcionários que foram lá nessa situação. Delegado também? Olha o cúmulo. Eu achei aquilo o cúmulo do absurdo. O que eu fiz? Eu fui diretor do DIPOL, fui divisionário na DTI. Eu cheguei para o doutor Blazek e falei: chefe, o senhor me autoriza? Expliquei a situação. Ele me autorizou, chamei um programador e falei assim: é assim, 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 assado. É possível. Falei para o doutor Blazek e ele falou assim, levei o técnico: quanto tempo você precisa? Ah, chefe, mais ou menos uns 60 dias. Aí o doutor Blazek falou assim: você tem 15 dias. Pô, doutor, mas para isso eu vou ter que parar os outros serviços, tá, não sei o quê. O que são os outros? Ah, tá, não sei o quê, mano.
Eu vou falar com o delegado geral e você está autorizado, pode parar e faça isso. E assim foi implantada a inscrição eletrônica que todos vocês conhecem hoje. E pouquíssimas pessoas sabem que isso fui eu que implantei lá. Hã? Muito bem. Sobre a identidade visual, dando prosseguimento até a sua ideia. Resgate da identidade visual das viaturas. O senhor não implantou a volta do preto e branco? O sinal luminoso azul e vermelho. O nosso luminoso era azul e vermelho. Se vocês se lembram bem disso, os mais antigos lembram. Era azul e vermelho. O senhor se lembra disso? Aí nós tivemos um secretário que falou, para igualar igual da PM é tudo vermelho. Hã? Mas lá nos Estados Unidos, a polícia usa azul e vermelho. E nós implantamos azul e vermelho. E vocês sabem por que azul e vermelho? Tem duas razões. Primeiro, quando for luminoso azul e vermelho, para diferenciar de outros veículos de emergência. Quando você vê azul e vermelho, você sabe que é polícia. Não é ambulância, não é bombeiro. Segundo, quando você está numa avenida e você vê uma luz azul e vermelho, você já sabe que é polícia. Segundo, azul e vermelho. Você sabe que o vermelho é do lado do condutor e o azul é do lado do passageiro. Então você sabe se a viatura está indo ou se ela está vindo. Simples assim. Aprenderam mais uma, né? Ok. Muito bem. E o que eu quero deixar de legado na divisão de transportes, eu estou para fazer um mega contrato lá na DT. É o chamado contrato de manutenção genérica para toda a frota da Polícia Civil, que são cerca de 11 mil viaturas. O senhor já passou por lá, o senhor sabe disso. Aos moldes do que é o abastecimento, será através de um cartão. Vou contratar uma empresa para gerenciar isso. Será o meu legado que eu quero deixar na divisão de transportes. Tá? Então, rapidamente, falando sobre esses trabalhos, é como eu quero também fazer, se eleito for, para ser o 01 na instituição. Ou seja, força de vontade para mim não falta. Muito obrigado.